Oi, gente, bem-vindo a mais um Orioncast, o nosso podcast. E dessa vez eu vou trazer um papo que me perguntam muito. Kátia, como é que eu posso fazer para legalizar a minha clínica? O que eu preciso? Bom, você precisa de um projeto arquitetônico, de saúde e uma pasta sanitária também com vários procedimentos, vários protocolos. E aí eu trouxe hoje uma pessoa queridíssima, doutora Ana Paula da Conceição. Ela é biomédica, ela é enfermeira. Eu a conheço há muito tempo, né? Desde o início. E ela começou fazendo toda a parte de estética, com uma clínica pequena. E hoje em dia ela tem uma clínica grande, a Anali Tavares. E a Orion participou desde o inicinho desse sonho. Participou desde a ajuda da escolha da clínica, que ela não me ouviu tanto, e ela vai contar quais foram os problemas que ela enfrentou. E nós fizemos o projeto arquitetônico, claro, sempre com a ajuda dela. E ela preparou toda a pasta sanitária. E o que é a pasta sanitária? Mas antes eu vou pedir para ela, eu já comecei a apresentá-la, mas conte um pouquinho, conte quem é a Ana Paula, conte quem é a Anali, né? Eu sempre chamei de Ana Paula, né? Engraçada, né? Sempre, Ou sempre. Ana Paula. A Anali nunca... É verdade, você nunca me chamou de Anali. Não, mesmo sabendo a história da Anali depois. Me conte então, quem é a Ana Paula, quem é a Anali, como é que você começou? Então, vamos lá. A Ana Paula, vamos apresentar primeiro a Ana Paula. A Ana Paula sou eu, a Ana Paula é enfermeira, é biomédica, é mãe, né? Tem 3 bebês lindos, maravilhosos. Eu comecei em casa, tinha um pequeno espaço dentro da minha casa, um quarto que eu adaptei, e comecei atendendo estética. Na época eu ainda era apenas esteticista, tinha feito enfermagem, né? E resolvi ficar na área da estética, na verdade, para poder melhorar, para sair de uma depressão. E fui gostando, levei a estética para a vida. E fui resolvendo me especializar cada vez mais e acabei entrando na biomedicina. E antes de eu fazer essa transição da enfermagem para a biomedicina, foi na época que eu passei pelo período da depressão, e aí veio a Anali, né? Porque foi uma época que eu me senti muito mal, que eu olhava para mim e não me reconhecia. Comecei a fazer terapia, e na primeira sessão da terapia a médica perguntou para mim como que eu me via, quem era a Ana Paula naquele dia, né? E eu respondi para ela que eu não era ninguém, que eu me olhava no espelho e não me reconhecia. Passado 3 meses de terapia, ela me fez a mesma pergunta, no último dia que ela ia me dar alta, e eu nem sabia que ia ter alta naquele dia. E ela perguntou para mim... Eu acho que eu não vou ter alta, mas tudo bem. Aí ela perguntou para mim quem é a Ana. Aí eu falei que a Ana era uma pessoa maravilhosa, que a Ana era uma pessoa super alto astral. E no final ali da história toda, eu falei, a Ana é Li. Aí ela perguntou para mim, mas Ana Li de quê? Aí eu falei, a Ana é Li. Li veio de linda. Então, como eu estava me achando muito linda, eu me dei esse apelido de Ana Li. E a partir dali eu adotei o nome, comecei a colocar nas minhas redes sociais Ana Li, né? E vim morar no outro bairro. A partir dali, todo mundo que me perguntava o meu nome, eu Anali. E o Anali pegou de uma forma que todo mundo que perguntava por mim, cadê a Anali? Exatamente, cadê a Anali? E nisso, foi quando me formei em biomedicina e recebi uma proposta para ser sócia em uma clínica. No início, a clínica tinha um outro nome, seria Essence, você lembra disso? Sim. Era apenas uma coisa muito pequenininha, Kátia. Não, é algo minúsculo, é assim muito simples, algo simples. Kátia, você faz o meu projeto? Claro! E eu contando que era um espaço, né? Mas assim, de repente... Era um mundo, né? Era um mundo. E a partir dali, acabei evoluindo com uma segunda sociedade, né? E nós resolvemos mudar o nome, tirar o nome Essence. Meus sócios acharam que combinaria melhor o Anali. O Anali. Que eles já lá... Tavares deles. Isso, exatamente. O Tavares veio o sobrenome deles. E veio uma junção muito bacana, porque você tem a técnica, eles têm a parte administrativa.
Exato. E surgiu a Anali Tavares. Anali Tavares, Biomedicina Avançada. E que é uma clínica que começou realmente devagar, mas começou bem fundada, né? Começou bem estruturada, tá só no início, né? Sim. Nós vamos fazer um ano de inauguração agora, no dia 18 de maio. Olha, como é que é a trajetória, né? Passamos por obra, passamos por projeto, passamos por tudo. E as pessoas, quando eu faço uma pergunta pra ti. Quando você começou, quando você teve aquela ideia, né? Como eu brinco, uma idiota, não sei se ia ser melhor, vamos montar uma clínica. Vamos sair de casa, que é a sua casa, tem que deixar bem claro que ela é toda organizada, tanto é que a gente se conheceu lá. Sim. Era toda, já tinha um preparo, até porque como você é enfermeira, né? Não era, você é enfermeira, Sim. O cuidado que você tem com a biossegurança, sempre foi tudo muito separado, sempre foi tudo muito organizado. Sim. E continua hoje, né? Tanto é que você já começou a pensar, lá quando eu comecei a perguntar como é que vai ser, você já me entregou praticamente tudo pronto, né? O que você ia fazer, quais os procedimentos. Sim. E eu começava assim, Kátia, Ana, o que você vai fazer? Ela, vou fazer isso. Porque isso pra gente é muito importante. O que vocês vão fazer na clínica? Isso. Né? E o dimensionamento foi todo feito para isso, né? Exatamente. A gente tem que ter realmente já a ideia, ou se você não tem a precisão, pelo menos uma ideia do que você quer. Se naquele momento não dá para ser, mas você tem que estar preparado para o que vai ser. Sim. Né? Porque não adianta, exato, porque não adianta a gente preparar para agora e lá na frente eu querer modificar alguma coisa e eu não ter estrutura para aquela modificação. Isso a gente sempre conversou muito sobre isso, e agora, né? É fácil você modificar, porque você está construindo em etapas, até porque, gente, a clínica dela hoje tem, eu me esqueci agora de cabeça, que vergonha, mas devem ter quase 200 metros? 159. 159 metros quadrados. É uma clínica hoje bem considerável aqui para a região. Ela fica aqui em Delcaxi, tem que aproveitar para fazer o merchan, isso. O marketing. Mas a gente veio falar sobre procedimentos, porque você passou porque como eu falei, por onde a gente começa? Aí tem um projeto de arquitetura. Sim. E quando a gente contrata, a gente entrega a clínica, o hospital, o laboratório. Muitas pessoas que não têm esse contato, né, com os procedimentos, acham que é só nosso trabalho. E aí quando começa a perguntar, a gente tem que ter o programa de gerenciamento de resíduos. Sim. O que é isso? Quem vai mexer com a farmácia? Quem vai ser responsável pela central de material esterilizável? Como é que vai ser o descarte? Eu acho que o descarte de lixo hoje é o maior problema. Sim. Né? Porque tem uma regra gigante e a maioria das pessoas não conhece essa regra. Então, como funciona a vigilância sanitária? Sim. Como é que você pegou, a gente conversou muito sobre o projeto, a gente deixou tudo muito redondinho, né? O depósito de material de limpeza, e as pessoas nunca param para pensar que tem que ter um espaço para aquele espaço separado para a copa, né? Sim. Onde as pessoas vão comer. E me conte, quando você recebeu o projeto, depois você teve a necessidade de fazer essa pasta sanitária, por onde começar? Assim, o que as pessoas, eu acho que esse é o nosso viés, e vou deixar um pouquinho você falar demais, mas assim, eu entreguei o projeto, você hoje é responsável pela sua clínica, sim, né? Eu entreguei o projeto para ti, e o que você precisa fazer para você receber a clínica legalizada pela Visa e continuar com esse trabalho? Então, a primeira coisa que a gente fez foi fazer a documentação para legalização mesmo de abertura de alvará, tá com a detetização em dia, incêndios e tudo isso, exatamente. Então, essa parte da documentação nós terceirizamos, né? O nosso contador que fez toda essa parte da legalização, inclusive o alvará da vigilância sanitária. Porém, quando ele foi fazer essa liberação do alvará, ele entrou em contato comigo, falou que existia um questionário, que eu tinha que responder esse questionário. Nesse questionário eu iria descrever exatamente com o que eu iria trabalhar dentro da clínica, sim, se eu teria armazenagem de produtos inflamáveis, né, no caso tipo álcool, desinfetantes, algo que pudesse abrandar mais fogo, né? E aí eu descrevi tudo para ele. Porque ainda tem isso, né? Tem. E tem mais, eu tinha que, se por acaso eu tivesse uma quantidade de álcool de X, quanto que eu teria quantidade de álcool lá dentro, né? Para que eles pudessem mencionar o quanto de risco que aquela
que aquele local traz para a comunidade. Sim, porque é um prédio ali, é um prédio misto embaixo, são lojas, em cima é um prédio com 2, 3 blocos, eu acho, se não me engano, 2 ou 3 blocos. São 3 blocos. 3 blocos. 3 blocos, exatamente. E aí, depois que eu passei todas as informações para ele, ele falou, olha, Ana, o alvará de vocês foi liberado, porém, vocês têm que estar preparados agora para a vigilância sanitária, porque eles vão visitar vocês. E aí eu me desesperei, porque eu não sabia o que fazer. Falei, como assim preparado? Ele, você tem que estar dentro das normas de tudo que você respondeu que é sim. A vigilância está confiando que você está no sim. Né? Eu, tá bom, né? Aí eu fui procurar, né? Eu fui estudar para saber o que era. E eu descobri que eu precisava da pasta sanitária, que a pasta sanitária tinha que ter uma ordem certinha para ser montada, tinha uma sequência correta, quais as documentações que ela deveria conter lá dentro. Quando eu vi que precisaria do programa de gerenciamento de resíduo, para mim não foi tanta surpresa, porque na formação da enfermagem a gente tem uma aula inteira, um período inteiro, praticamente falando sobre gerenciamento. Eu confesso que da parte inteira ele foi o mais fácil. Para mim foi o mais fácil de ser feito. Sim, até porque da tua bagagem, né? Sim, sim. E a enfermagem é que toma conta. Eu acho que quem faz todo... Na verdade, quem gerencia o hospital são as enfermeiras. Né? A parte de gerenciamento mesmo do fluxo, tanto é que são as pessoas que eu mais pergunto. Você perguntar qualquer coisa para o enfermeiro, todo mundo te responde assim, né? É incrível. E aí eu fui procurando, fui vendo as outras coisas, qual que eram as prioridades e qual que seria essa sequência. Então eu tive que montar um manual de normas e rotinas para dentro da clínica. É algo muito específico, né? Dentro desse manual você vai explicar por que eu estou elaborando o manual, né? Dentro do manual, o que é que vai ter dentro desse manual e qual o objetivo. Quando eu faço isso, eu já tenho que lá na redação colocar o dia que ele está sendo feito, quem fez essa elaboração, e tem mais, ele tem que ser revisado por alguém, porque eu não posso elaborar e revisar. Né? Que foi o outro problema de dizer, como assim que eu não posso revisar? Quem vai revisar? Quem vai entender na minha clínica como eu? Exatamente, aí eu tive que procurar alguém que pudesse, que também fosse da estética, uma farmacêutica esteta, né, que é uma amiga também, porque senão que ela já estava dentro do sonho ali comigo, ela entendia tudo também, e ela revisou o documento para mim. Ela assinou todos, carimbou e ficou tudo certinho. Então, dentro dessa pasta, a gente tem uma sequência enorme. Né? E até trouxe aqui para te mostrar, para você ver. É a primeira vez até que eu vejo, ó, tá linda, verde, cor da hora. Toda bonitinha aqui. Eu fiz uma capa, deixa eu até botar aqui, dá para ver direitinho. Gente, para quem não conhece o Caio, a gente não tá falando com o Caio, é o nosso fotógrafo, o nosso filmmaker. Cinegrafista, tudo muito pouquinho, gente. Nosso amigo, parceiro. Isso aí. Então, na primeira pasta eu identifiquei, coloquei o logo da clínica, né? Embaixo eu coloquei quem elaborou. E isso aqui é a primeira página, para deixar muito papel. Muito. A última vez que eu contei, eu acredito que estávamos em 120 páginas. Não sei agora quantas páginas nós vamos fazer, porque eu vou precisar revisar ela agora esse ano. E uma pergunta, como você falou, né? E quantos procedimentos você tem, assim? Porque a clínica, apesar de ter 160 metros, ela não é tão dispersa. Não, não é. Porque é mais estética, procedimentos, né? Como é que chama? Intradermoterapia, microagulhamento facial, corporal. Mas ela é focada praticamente na estética. Ela tem pilates, sim, mas temos pilates. Mas é a parte de estética mesmo, sim, né? Sim. E mesmo assim tem uma gama... E ainda tem muita coisa que falta ser revisada e mais implementada. Porque nesse período que estamos aí de um ano, nós fizemos algumas modificações. Sim. Que a princípio todas as salas seriam apenas para atendimento estético. E aí veio os cursos também. Sim. Que aí nós temos um KNAI específico para cursos lá no nosso alvará de liberação, de autorização também. Sim, porque ainda tem isso, né? Sim. Você tem a parte sanitária, você tem a parte fiscal. Sim. E aí a gente, o bom é que já foi pensado, só que não seria tão rápido. Sim. Já foi pensado em curso até a nossa escada, né, Ana? Exatamente. Na escada eu até imaginava já a foto como é que seria, né?
Porque sim, tem a saída de emergência, teve todo um trabalho de ter que relocar o extintor exatamente por conta disso, para atender um público externo. Exato. E aí pensamos em quem poderia subir a escada, quem não poderia, onde que seriam os atendimentos para pessoas, principalmente para idosos, né, que procuravam para fazer mais massagem relaxante. Então a gente colocou a sala de baixo, que era uma sala para corporal, uma sala mais extensa, maior, que cabe uma maca maior e mais confortável também. Sim. Então a gente deu prioridade para atendimento para essas pessoas no andar de baixo, e no andar de cima nós adaptamos. Colocamos a administração, colocamos a sala de cursos, mais a sala de harmonização. E tá indo. Embaixo ficou enorme, né? Ficou o Pilates, ficou mais uma outra sala de facial. Temos a copa, a DML, o banheiro PCD, com certeza. Todos os espaços pensados e aproveitados. Muito pensados. É. Mas mostra o que sim, vamos lá. Então, nós temos aqui na primeira página a capa que eu te falei. Logo em seguida, nós temos um repeteco, porque nós temos o manual de normas e rotinas. É tudo muito parecido. Vou abrir aqui, que eu acho que fica melhor para as pessoas verem, né? Ó, manual de normas e rotinas. Tudo que tem dentro da pasta tem que estar aqui. No sumário, tudo, né? No sumário. Nosso sumário ainda aqui. E acreditem, a identificação da empresa. Então, até que eu dei aula ontem de licenciamento ambiental, de resíduos, na verdade, cada caso é um caso, né? Mas assim, existem as regrinhas do memorial, as regrinhas do laudo, da parte sanitária, sim. Que são essas. Mas aí no parte de procedimentos muda bastante. Muda. Aqui nós temos o nosso cadastro CNPJ, né? Comprovante de inscrição cadastral. Aqui, obrigatoriamente, temos que ter a planta baixa. E que a gente merece imprimir uma foto, um projeto um pouco maior. Sim. Tá bem pequenininho, olha. Que lindo. Um pouco do histórico do seu endereço, do local, como que foi feito, para qual o objetivo, né? Aí você monta um organograma da hierarquia da clínica mesmo, né? Que cada pessoa faz. Aqui tem que vir descrito o que cada profissional faz lá dentro. E logo em seguida nós temos uma outra pasta separada, tá? Onde nós temos todas as documentações dos nossos funcionários. Então lá ele tem que conter identidade, CPF, registro, né? Para quem tem conselho, para quem não tem conselho tem que ter o certificado. Sim. Né? E ainda temos também que ter os cartões de vacina. Obrigatoriamente hepatite B, agora Covid também, né? Sim. São registros obrigatórios. Então nós temos uma pasta à parte para a gente não encharcar muito a nossa pasta sanitária. Sim, porque vocês são de saúde. Né? Exato. Então quando a fiscalização chega, nós apresentamos de imediato a pasta sanitária e mais a pasta das funcionárias. Sim. Responsabilidade técnica. Olha que linda. E veio com uma identidade bem gigante. Com orgulho danado. E aqui a gente começa a falar um pouquinho já do nosso manual de normas e rotinas. Sim. Nesse manual está escrito tudo o que você faz dentro da sua clínica. Como que é a abertura da clínica, como que é, principalmente, se acontecer algum acidente dentro da clínica, para onde que vai. Isso é muito importante. Sim. Aí aqui nós registramos 3 hospitais, que são os hospitais de grande emergência. Número de contato do hospital, qual a primeira providência, quem que deve ser chamado, se por acaso os sócios não estiverem na clínica, né? Aí tem o número do telefone de todo mundo, para que possa entrar em contato também. Mas essas orientações a gente também já deixa muito próximo na nossa recepção, para não dar tempo da pessoa ir procurar na pasta. E também tem o seguinte, às vezes a pessoa pode ter até mesmo um infarto, cair, ou não é só né, a aplicação. Exato. Além de poder ter rara, mas ter uma alergia, mas assim, a pessoa pode cair dentro da clínica, pode ter algum problema. Sim. Então a gente tem que estar preparado para todas essas intercorrências que podem acontecer, né? E aí você tem muitas outras coisas aqui, vai falando um pouquinho do estabelecimento, das normas. Folha, né? Cada um é uma folha.
Você não Até pode pra ser misturar mais fácil de assuntos. achar, Exato. mais fácil de ler, mais fácil de ser organizado. Mas muitas vezes a gente até sinaliza, tá? Coloca, por exemplo, aqui na primeira página, o primeiro assunto, a gente coloca algo rosinha. Sim. Aí depois você muda para o azul, você sabe que é outro. Aqui, na verdade, hoje eu tirei todos os sinalizadores, porque iam cair por aqui. Aí eu acabei trazendo ela sem sinalizadores. Então, é bem assim, para quem tem paciência de fazer, dá trabalho. Eu demorei, acho que 1 mês e meio fazendo toda a pasta, porque tem muitos detalhes, tem coisas que não dependem só das suas informações. Porque você sabe fazer, né? Mas assim, pra mim essa parte aqui é a parte mais fácil. Por exemplo, cada um tem a sua especialidade. Mas pra mim, por exemplo, parte de procedimento que você vai mostrar, que foi pra você, foi técnica, se você deve ter sido simples, quer dizer, trabalhoso, porém simples, é a parte que pra maioria, pra mim, então é possível fazer. É, com certeza, porque aí você precisa de um tipo de, pelo menos um mínimo de conhecimento. Não, e aí a gente vai mostrando aqui, senão... E aqui começa, né? Tipo de procedimentos realizados no estabelecimento. Então aqui, se você, com tudo que você tiver aqui, no que você está descrevendo, você tem que estar lá atrás no teu POP. E a princípio, a vigilância vai perguntar, pode até pegar a nota fiscal, ou ver em rede social, Sim. E assim, mas você está dizendo que você faz toxina botulínica. Exato. Na rede social e aqui não tá. Né? Porque às vezes a gente esquece que a gente mesmo coloca provas contra si, né? Exato. E aí ele vai perguntar por que aqui não está. Por que aqui não está? Então vi alguém, vê nota fiscal, atendimento, né? Fichas. Intradermoterapia. E é intradermoterapia? Então, a intradermoterapia não é nada mais que as enzimas, né? A gente tem lipoenzimática, chamam também de lipo sem corte. A intradermoterapia é uma gama de enzimas hoje, vamos dizer que de medicamentos, na verdade, que trata flacidez, gordura localizada, queda de cabelo, estrias. Deixa eu tentar entender. Isso são vários furinhos, né? Exato. Porque eu até posso falar porque eu faço isso. São vários furinhos, tanto na pele como na barriguinha. Sim, sim. Tá, mas vamos lá. Se você tem uma sala, e agora vamos voltar um pouco para a arquitetura. Sim. Se você tem uma sala que você está fazendo furinho nas pessoas, como é que fica? Porque assim, a gente pensou em uma sala para você fazer e é exatamente aquela sala que você faz. Sim. Né? Porque, como o pessoal já ouviu falar, eu sou a sua rainha do não. Então, assim, eu posso sei. fazer isso? Não, eu sei disso. Pode. Posso fazer aquilo? Não pode. Mas por quê? Até agora, vamos tentar, porque assim, eu sempre foco na manutenção, na limpeza, na superfície. A vigilância sanitária na gente da RDC 50, ela fala que a superfície tem que ser lisa, homogênea e de fácil limpeza. Sim. O que para você, que você estuda biossegurança, isso quer dizer, né? Porque o material da pia, o material dos armários, o puxador, lembra que eu falei muito contigo? Olha o puxador, porque você vai estar aplicando e como você puxa, você pode sujar para facilitar a limpeza. Mas assim, você foi muito fácil de entender. Quando eu falo assim, gente, não pode por causa disso, você não, tá ótimo. Mas como explicar isso para as pessoas de uma forma assim, que não pode ter reentrância, não pode ser material poroso? Como é que você vê isso? Então, as pessoas confundem muito o que é bonito com o que é seguro. A gente percebe isso porque até o contato que a gente tem no hospital, como você falou, você conseguiu entender isso. Eu acho que para quem não vem da saúde é um pouquinho mais difícil de entender. Porque fala assim, mas eu vi no consultório de outro. Mas eu vi no consultório do fulano. Não seguir Instagram, um ambiente. A gente pode conseguir um ambiente instagramável seguro. Exatamente. Assim, quantas vezes eu não fui lá no Pinterest e falei, eu quero esse. Não, esse não pode. Não, mas eu quero esse. Não. Também não pode. Mas é um consultório. Mal, você quer fazer a vigilância, você vai ter problema com ela. Depois você não reclama. Mas é realmente isso. Até quando a gente vai limpar é muito mais fácil. Quando a gente troca o paciente de paciente, no caso, na sala, né? A maca, pra gente limpar é muito mais fácil. A gente joga o álcool, a gente passa o papel ali, né? Deixa tudo limpinho e a gente já vem com outro papel descartável. Então, entre um cliente e outro, a gente faz aquela higienização do local.
Se a gente tiver aquelas entranças, gente, é mais difícil de limpar, a sujeira acumula muito mais fácil. Sim. E você precisaria de mais tempo para fazer uma limpeza correta, né? Porque tem isso, às vezes criam-se mitos, pelo menos pra mim, Sim. tá? Que o rodapé tem que ser redondo. Ok, em alguns lugares, até pela facilidade da manta vinílica. Sim. Mas assim, não há necessidade, assim, mas a maca tem que ser branca. Não há necessidade. O que acontece é que é muito mais fácil limpar. Sim. Quando existe uma cor clara que você enxerga, igual uma bancada preta. Eu acho que a vigilância não reclama que a bancada seja preta, mas o procedimento tem que ser muito mais rigoroso, né? Sim, principalmente o procedimento ali de limpeza. Porque, vamos dar um exemplo, você tem uma bancada escura que por algum motivo sujou de sangue. O sangue no escuro você não vai conseguir visualizar tão fácil quanto você visualiza no branco, né? Então é muito mais fácil você limpar adequadamente uma superfície branca do que uma superfície escura. E aí acaba sendo por segurança, na verdade. Exato. Mas eu quero preto, mas... Tá, tudo bem, mas você vai ter que tomar mais cuidado na limpeza. Só que aí você para e se pergunta. Exatamente. Será que vale a pena? Será que é sustentável? Exatamente. Não, aí eu pergunto assim, também é mais compensa no bolso também? De repente até mais cara. Aqui também tem os cursos na área de estética, né? Tem tudo realmente aqui. Tem o manual de rotinas, a compra do material, como é que é feita essa compra, né? O procedimento, o nome do produto, marca. Inclusive, quando o produto chega, nós temos que verificar o lote e a data de validade. E o lote e a data de validade, ele entra também na pasta sanitária. Além, assim, para não colocar muita coisa, a gente acaba sempre fazendo uma pasta à parte, anotações à parte, né? Mas a gente sabe que quando a vigilância chegar e ela perguntar, a gente já sabe onde é que a gente vai buscar. Completo. Exatamente. Até porque organizar, né? De repente você tem um que você não percebeu que está vencido, ou então para não haver troca de frascos. Porque os frasquinhos são parecidos também. Muito, muito parecidos. E ainda tem a ordem de você, assim, no treinamento já das meninas, né? A gente já fala, olha, confere 2 vezes o frasco, olha 2, 3 vezes o produto que você está utilizando, olha a data de validade. E detalhe, para qualquer procedimento de intradermoterapia, acabou o atendimento da cliente, retira o rótulo completo da enzima e cola no prontuário da paciente, que não vai ter problema. Se por acaso ela tiver uma reação alérgica ou algo que não está relacionado à minha aplicação, mas de repente estava relacionado ao produto, eu tenho como acionar o laboratório. Sim. Então, e para ter um histórico também, do que ela fez, do que não fez. Sim. Validade, lista de equipamentos e manual de instrução. Então, assim, é dia a dia mesmo da clínica, né? Como vocês fazem, rotina de limpeza do estabelecimento, entra tudo. Tudo. Inclusive, na listagem dos equipamentos, todos os equipamentos da clínica, eles têm um número de liberação da Anvisa atrás. Quando a vigilância chega, ela pergunta... se os equipamentos todos eles têm Anvisa? Tem sim. Como é que você sabe? Aí você tem que responder, tem uma etiqueta com o número da vigilância atrás. Nada comprado, né? Aí mas algumas pessoas não sabem que aquele númerozinho que está lá atrás é a liberação da Anvisa. Aí muitas vezes o fiscal pergunta para você não sabe? E a manutenção também desses equipamentos, né? Porque eles solicitam também até a manutenção dos equipamentos. Sim, nós temos que ter obrigatoriamente os registros da manutenção do equipamento. Filtros de ar-condicionado aqui, as roupas, a limpeza de portas e paredes. Sim. Lá na clínica, todas as paredes elas são limpas uma vez por semana. Final de semana a clínica é fechada. A gente diz que é procedimento de esterilização total. Porque ela é lavada do alto até o baixo. Toda a nossa decoração industrial... Tudo aquilo ali, todos os canos que foram decorados, tudo é tudo lavado. E aí, para isso, a tinta tem que aguentar. Porque imagina, você toda semana, e é isso que eu tava falando, não é que não possa, toda semana você lava com produtos pesados. Sim. Então, imagina se eu não coloco uma boa tinta. Eu apliquei essa material de cimento e eu vi que eu limpei com álcool ontem, né, o chão, fiquei manchadinho. Então, eu joguei álcool, quando eu vi a parede ficou manchada. Então, ela tem que ser resistente a
esses materiais de limpeza, né? E nós tivemos também 2 problemas no início, né? Porque nós pintamos com uma tinta que achávamos que não seria necessário e quando foi depois tivemos que repintar praticamente a clínica inteira com tinta lavável de boa qualidade. Quando a gente não, como é que é? Quando a gente não sofre quando a gente não sofre pelo amor, a gente sofre pela dor. Exatamente. Melhor, quando a gente não faz pelo amor, a gente faz pela dor, Isso. Então tem as limpezas. Agora isso aqui, esterilização, gente, tem que ter um espaço realmente. Muitas das vezes a gente, mais dentistas, odontólogos, né, que tem a parte toda de esterilização e vocês também têm o autoclave ali, até porque Sim. tem materiais, né, de... Na verdade, a nossa esterilização hoje ela está terceirizada. Porque nós não fizemos o espaço de esterilização porque optamos por trabalhar, né, por descartar, com descartáveis, né? Então tudo usou jogou fora. Porém, na limpeza de pele a gente usa alguns extratores. Sim. E os extratores têm que obrigatoriamente serem esterilizados. É o ideal, né? Sim. Porque ele poderia ser limpo, utilizado algum outro produto, mas o ideal é que eles sejam esterilizados. Então, a gente leva esses extratores para outro local, ele é esterilizado e a gente traz para a clínica e passa tudo por um registro. Porque para você está sendo até melhor não ter um espaço destinado, porque você às vezes tem que ter um espaço sujo, uma área limpa. Isso. Então imagina você ter um espaço desse para fazer de repente 10 extratores, 20, não sei quantos da semana, né? Mas dependendo do seu fluxo, você consegue, mas isso tem que ser uma coisa pensada desde o início. Isso. Porque imagina você ter 100 extratores para fazer por semana e não ter um espaço. Imagina o custo que você vai ter de comprar. Né? Exato. Então é muito mais prático que passamos tem fora. Tem um desenho dos EPIs. Tem sim. Peraí que eu vou mostrar. Olha, tem os bonequinhos, como é que faz EPI. Porque dependendo da área, gente, tem que ter lavar óleos, é o que no seu caso não é importante, mas tem que ter lavar óleos, tem que ter sempre lavatório de mãos, né? Sim. E aqui realmente fala, né, de Salgado Filho, de Souza Guiar, que é o mais próximo daqui. Isso. As emergências médicas, rotina, manutenção, descarte. Agora eu quero ir muito pra cá. Aqui, ó, protocolo de higienização das mãos, gente. Lavar, eu sempre brinco que eu boto lavatório onde o médico ou o enfermeiro tropeça. E isso sempre dá confusão. Porque eu falo assim, tem que ter um lavatório onde vocês vão tropeçar. É assim mesmo. Luvas, mas voltando a dizer, isso aqui pra mim é o mais interessante. Chama-se POP, gente. E isso aqui são os procedimentos operacionais padrões. E isso aqui é coisa mais chata que a gente tem que fazer. Só que não falo mais chata, por quê? Ela é a mais detalhada, falando de uma forma assim bem leiga para todo mundo entender, porque tudo o que se passa de atendimento tem que ser feito. E é exatamente o passo a passo, né? Exatamente o passo. É o passo a passo. É, por exemplo, eu pegar a agulha e falar como que eu vou abrir a agulha, qual agulha que eu vou utilizar, se eu vou abrir essa agulha em cima de uma área estéreo ou não estéreo. Então, coisas que a gente até deixa passar, na verdade, no dia a dia, no hábito de ir tudo muito rápido. Esse pedaço aqui, aí fala pela Oreo, a Oreo até tem capacidade de ajudar, sim, e muito. Neste pedaço aqui, mas nesta metade aqui, gente, é só e somente o médico responsável, porque ele fala alta frequência, como é que é feito alta frequência, as referências literárias, como é que funciona, a assinatura dela que elaborou, se é aprovado. Sim. E todos os POPs que você tem que ter, exatamente o que você falou lá atrás, no seu manual de normas e rotinas, de quais procedimentos que você teria no local, né? Sim. Se você tiver lá, o que você declarou, porque na verdade aquilo que eu declarei ali é o que está lá na vigilância, lá no início. Sim. Lá atrás, quando a gente pensou na arquitetura, quando a gente foi pedir a liberação do alvará, que tudo isso foi descrito lá para eles. Então, tem que estar no meu manual, mas também tem que estar no meu POP. Porque tem um objetivo, tipo, bioestimuladores de colágeno. A gente, claro, está falando sobre a parte estética,
né? Sobre a parte de estética, né? Isso. Biomedicina estética. Tem o objetivo, descreve a técnica, as principais indicações, as principais contraindicações, Sim. a observação, por exemplo, a duração do efeito bioestimulante de colágeno sintético é influenciado por fatores relacionados às características, tipo assim, o que é o que não está descrito, porque aqui, na verdade, está influenciado por fatores relacionados. Você não garante, você deixa um condicionante que pode ser que melhore, mas na verdade não é uma afirmativa, isso aqui já está escrito. Isso. Até porque ninguém não pode se prometer milagre, né? Os equipamentos de proteção individual que o cliente tem que usar, os materiais que vão ser usados, o passo a passo do procedimento de cada um, né? De cada um. Dá trabalho. Dá trabalho para fazer. Da onde você tirou, né? Quais foram as referências literárias, bibliográficas que você tirou? Exato. O que dá mais trabalho também são essas referências bibliográficas, porque nem tudo que está aqui está numa referência só. Você consulta várias referências para um único procedimento. E tem que... Aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só para um procedimento. São 7 referências. Exato. Né? Isso para tudo. Crioterapia, criolipólise, carboxiterapia. Então, este pedaço aqui diz respeito só a você, o farmacêutico. Isso é uma clínica de 160 metros, com praticamente só uma atividade. Agora a gente fica imaginando um hospital, como é que funciona essa parte de... O POP no hospital é por cada setor, né? Porque não dá... Na verdade, os enfermeiros, eles ficam praticamente responsáveis pelo POP daquele setor. Por exemplo, no hospital que eu trabalho, no andar que eu trabalho, é um andar que a gente divide em 3 tipos diferenciados de assistência para uma mesma, vamos dizer, enfermidade. Então, a enfermeira do setor A, ela fica responsável por aquele POP e revisão. A enfermeira do setor B também vê aquele POP ali. Sim. E no final, todo mundo, depois que descreveu as funções, junta-se um POP inteiro para ficar num local disponibilizado para todo mundo. E aí vem o treinamento para todos saberem o que tem dentro do POP. Sim, porque se tiver que trocar, se tiver que revisar... E vocês têm que saber o funcionamento do hospital inteiro. E assim, o hospital que você trabalha é bem grande. Exato. Então, a gente trabalha com vida. Eu acho que é isso que tem que deixar claro. E é uns valores da Oreo. A gente trabalha com pessoas, né? Para pessoas e por pessoas. Então, isso aqui é uma segurança que quando você vai, até mesmo a gente como cliente, no caso eu como cliente, né? Saber que tipo de aplicação... que tipo de... O que você vai fazer na gente, né? Eu já tive cliente que chegou lá na clínica que é, assim, profissional da saúde, né? E aí virou pra mim e falou assim, quem faz os procedimentos? Eu falei, eu e minha equipe. Ela, tá. Existe algum padrão? Aí a senhora tá querendo saber que tipo de padrão. Não, quero saber qual a técnica que vocês seguem, gostaria de saber se existe um POP. Aí eu percebi que a pessoa não era leiga, né? Eu falei, temos sim, temos um POP, temos uma pasta sanitária, está tudo dentro da nossa pasta. A senhora gostaria de ver? Ela gostaria sim. Então, saí mostrando para ela toda a pasta sanitária, expliquei exatamente aqui como estou explicando para você. No final, ela olhou para mim e falou assim, então é aqui mesmo que eu vou fazer meu procedimento. E olha só, por exemplo, eu tô contando agora, né, minha vida, porque, né? Se você faz criolipólise, as principais contraindicações, tá aqui, gente. Tipo, hérnia no local de aplicação, lesões inflamatórias, gestantes, pouca gordura na área alvo. Olha isso aqui, gente. A quantidade de contraindicações. E se você realmente não tem um procedimento para você seguir, e se eu tivesse uma cirurgia recente, por exemplo, até que ponto seria essa cirurgia recente? Se eu leio aqui, fala assim, quando você tem a sua cirurgia? Há 1 ano, 6 meses, alguma coisa? Como é que é isso, né? Não, eu tô falando que tendo aqui, até a pessoa podendo ver, é muito mais fácil de você também seguir. Fica mais fácil de explicar também para quem está querendo se submeter ao procedimento, né? Porque muitas vezes a própria pessoa que está querendo se submeter ao procedimento, ela não tem noção
das contraindicações dos procedimentos. E você tem a listagem de equipamentos aqui? Tenho. Que você tem na tua clínica. Esse aqui tá presinho. Né? Tem lista de equipamentos. Tem a limpeza dos equipamentos. Estou até contando a vida praticamente da Analita Vaz. E sim, gente, é muito importante a gente frequentar espaços e procurar essas pastas sanitárias, a limpeza dos filtros, quem é responsável, aqui no caso tem o contrato. Isso aqui é exatamente da empresa, tanto da empresa quanto da empresa dos filtros do ar-condicionado. A cada 6 meses é feito uma nova limpeza. Colocar nota fiscal guardada, tudo. Tem pasta para tudo, por incrível que pareça. É organização. Controle de temperatura da geladeira, de armazenamento de medicamentos. Isso. E aqui, gente, foi inclusive a aula que eu dei no final de semana sobre plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, que é o PGRSS. E aí ele vem todo detalhado como é retirado os resíduos. Para quem não sabe o que é resíduos, o lixo. Exatamente. Como é que funciona isso para vocês lá dentro? Assim, como você mesmo falou, como você é enfermeira, fica um pouco mais fácil de você controlar isso. Porque quando você tem que ter o descarpaque, né, a agulha não é colocada, os perfurocortantes. Isso. Quando eu montei o PGRSS, foi bem mais tranquilo. Porque eu já tinha noção do descarpaque, do fluxo que iria seguir o lixo, até por causa da formação lá atrás mesmo da enfermagem, como eu havia já falado. Então, o nosso lixo infectante hoje, a gente não tem um fluxo muito grande, né? Ele é um lixo que ele é coletado mensalmente. Então, o contrato que fizemos com a empresa, a gente ainda tem isso, tem que avaliar se a empresa é idônea, se ela tem o registro na prefeitura, se ela tem liberação realmente para trabalhar e se ela te dá a notificação da comprovação que ela está retirando o lixo, que ali ela está assumindo que ela está levando o lixo e que ela está dizendo que vai descartar aquele lixo adequadamente, né? Sim. Nesse período dentro da clínica, tudo que eu consigo juntar de infectante durante o dia, ele é retirado da minha sala no período da tarde ou à noite, né? E eu levo para um mini depósito que tem na DML. E deixo ele acondicionado dentro de uma lixeira branca identificado com o nome infectante. Existe cor, né? Exatamente. Até exatamente. porque na verdade são seringas. Existe a cor e ainda mais a identificação com símbolo, né? Porque não é só a cor. Porque nem todo mundo sabe a cor exato, que é branca. Exato. Algumas lixeiras nossas são até brancas, mas para lixo comum também. Porém, a gente coloca um saco preto ou um saco azul e colocamos lá a identificação com lixo comum. Sim. Esse lixo comum ele é retirado no final do dia e ele é colocado no container e a Conurb faz a retirada e leva no lixo normal. Leva embora, mas assim... O infectante é que é o mais preocupante. O que eu acho muito engraçado é que quando nós arquitetos falamos tem que ter o descarpaque é a marca, gente, desculpa, é o recipiente, né, para o perfurocortante, mas eu acho que só tem ele, né? De barca? Né, praticamente. Essa é a mais conhecida, né? Temos outras marcas, mas... Mas que todo mundo conhece como descarpaque. Infelizmente, virou um bombril. Exatamente, exatamente. E ele é amarelo, né? E ele tem que ser fixado eu esqueci agora, a uma determinada altura. Se eu não estiver enganada, é 1,20 de altura. Eu também acho que é 1,20 m. Até porque 1,20 m é a posição mais fácil de você, ver o furo e você conseguir dispensar de uma maneira correta. Sim, e você ainda tem que estar bem visível, né? O nível de segurança não pode ultrapassar aquelas listas de picotadas que todo mundo acha, não sei por que existe essa listinha aqui. Exatamente para isso, para que você possa visualizar dentro da caixa e ver que está chegando já naquele nível e ali você vai pegar a caixa e fechar. Quando você fecha, você isola, coloca dentro de um saco branco para identificar que é um material infectante que vai precisar de um descarte especial e leva para o acondicionamento no seu reservatório, caso a sua empresa não vá pegar naquele horário nem naquele dia. Sim. Meu descarpaque, geralmente, a empresa ela marca um dia certinho para vir buscar.
E elas são, sim, pontualíssimas, elas vão exatamente naquele dia. Então, eu tiro geralmente de dentro da minha sala naquele dia. Rota, né? Uhum. E eu até mostrei para os alunos que eles são incinerados. Exato. Né? Eles são incinerados, o metal, na verdade, ele passa por todo esse processo para ele virar ou pó, ou então ele passa para autoclaves, né? E é autoclavado, e aí sim você pode dispensar, se bem que é importante, mas depois passa para incineramento. Então, assim, tem todo um processo, desde que o transporte, tem que pedir autorização para o transporte, né? Sim. Tem que pedir uma autorização para poder autoclavar ou incinerar. E assim, eles não somem, tá, gente? Só para avisar. Você não coloca lá e ele dá tchau, né? Existe todo um processo para ele voltar não para a natureza, mas para ele ser dispensado de uma forma que não cause danos, né? Porque, infelizmente, pode acontecer acidentes e pode estar contaminado. Sim. Sim. Acho que você entende até mais disso, essa parte de segurança, do que nós arquitetos, né? E para quem sofre um acidente com um perfuro cortante é muito ruim, né? Porque o paciente ele acaba tendo que entrar em vários coquetéis que não é nada bom, causa enjoo, causa diarreia, causa mal-estar, pode levar uma hepatite também, né? Porque é uma carga de medicação alta, né? Principalmente para HIV. Então, sim, o melhor é sempre prevenir, né? E é algo que a gente pode fazer, né? Exato. Simples. E aqui tem cópia do contrato, da prestação de serviço, licença ambiental. Então, assim, todos os documentos da empresa. Nós, como arquitetos, né, a gente tem para participar, tanto de licitação como de projetos, nós temos toda a nossa pasta também de contrato, pasta de projetos, pasta de atestados técnicos, de várias certidões, né? Certidão de falência, é o que mais tem documento, né? E eu tinha uma certa resistência em fazer isso, até que a gente tomou várias broncas do contador e da pessoa que trabalha com nossa parte de licitação, tipo, Kátia, você tem que ter uma agenda, a gente tem que saber a validade, tem que ficar sempre olhando para ver se está vencendo, se não está vencendo, nunca poder esperar vencer para poder retirar. Ela sempre fala, Kátia, olha só, pode ficar sem internet, pode acontecer alguma coisa, pode ter algum dano, vamos retirar antes para poder garantir, né? E outra coisa nessa questão já do vencimento do produto, né? É muito complicado. Por exemplo, eu costumava fazer isso sempre toda semana. E aumentando o fluxo, aumentei para 15 dias o intervalo. E nesse intervalo dos 15 dias, eu tinha no meio uma medicação que estava vencendo. Sim. Né? E aí, por um acaso, eu olhando, tudo que eu pego, eu olho, tudo que eu pego, eu olho, eu vi que ela que estava ali no meio estava vencendo. É tipo, para tudo, espera aí que eu vou verificar novamente aqui. Fui dar uma verificada, então tinham 2 frascos vencidos. Peguei aqueles 2 frascos e coloquei em cima da minha mesa. Falei, esses 2 frascos aqui eu vou descartar. Até porque o descarte também tem que ser separado, não pode ser um descarte comum. Sim, aí eu falei, vou descartar esses 2 produtos aqui. Mas naquele dia eu estava fazendo algo, na verdade, que era errado, porque eu não podia ter pego e deixado ele em cima da minha mesa. Porque se a vigilância chegasse naquele momento, se eu fosse explicar para ela, não, eu verifiquei agora que estava vencido e eu ia descartar. Eles iam questionar, você realmente ia descartar? Né? Porque você trabalha com medicamentos até não é perigoso, mas é um medicamento, é uma droga. Exato. Né? E que mal aplicado e que mal usado, né? Isso. Pode causar um risco. Pode causar um dano a qualquer pessoa. Bem grande. Exato. Mas eu espero que, assim, é muito assunto. Eu acho que dá pra... Como você mesmo falou, foi 1 mês e meio, né, brincando disso. Isso você se dedicando, né? Sim. Sim. E no mesmo mês que eu fiz, assim, eu estava tão preocupada, porque nós inauguramos no dia 18, no dia 20 eu ia me ausentar, que eu ia ficar uma semana fora no congresso. Sim. E eu estava viajando e eu estava tentando finalizar o restante. E eu levei o computador e fiquei finalizando dentro do ônibus, finalizando. Então, quando eu conseguia pegar um sinal, eu mandava para a minha parte administrativa e falava assim, olha, mais uma parte da pasta, mais uma parte da pasta. Porque a minha preocupação era de eu estar ausente e nesse período a minha pasta não está pronta. Sim. Se pelo menos ela estivesse pronta, a minha parte administrativa, né, a minha sócia advogada, então ela conseguiria ler a pasta ali e mostrar que estava tudo em ordem realmente. Sim.
e consegui terminar justamente tentando chegar no congresso para viajar, mas dá trabalho. E porque essa é a responsabilidade, né? E volto a dizer, não adianta a gente pular etapas. Exatamente. É muito bom a gente saber o que tem lá dentro, né? É muito bom você chegar aqui para mim, abrir e falar assim, o que é isso? Eu falo, cadê? É isso, tá onde? Tá em que página? Exatamente. Como é que tá? É ter o controle, né? Algumas pessoas podem reclamar de regras, de licenciamento, de vigilância, mas olha como é mais fácil você gerir a tua clínica assim. Muito mais tranquilo. Né? Então é isso que eu queria passar para todo mundo. O projeto tem que ser... um bom briefing tem que ser feito, né? Isso. Ana, vamos voltar? O que você quer fazer? Me conte o que você quer fazer agora. Me conte o que você quer fazer há 1 ano, 2 anos. Me conte como você quer daqui a 5, 10 anos. Ela sei, Kátia, como você quer. Eu quero... Vamos lá, vamos tentar resolver isso. Você vai querer isso? Vai tentar reverter? Vai alugar a sala? Vai ceder a sala para alguém? O que você vai usar? Claro que já teve mudança. Se a gente for pegar o briefing inicial que nós tivemos e na época vamos alugar a sala para um consultório médico, isso. Você está atendendo lá, mas tudo isso tem que ser, quanto mais planejado for, melhor até são essas mudanças, né? Porque como você preparou para um consultório médico, para você fazer atendimento lá embaixo, foi tranquilo. É o normal. Né? Se você hoje quiser, por exemplo, aumentar a sua área de cursos e descer para a área de Pilates, também não é impossível, porque foi tudo planejado para aquilo. Eu falei, vamos deixar um ponto d'água ali? Isso né? Mesmo. Vamos deixar um ponto d'água ali? Vamos deixar um pontinho de água ali. Vamos deixar alguma coisa aqui? Porque assim, a gente já pensou nesse fluxo. Eu acho que é exatamente isso que você fez. Você está pensando na sua clínica em 1, 2, 5, 10 anos. Né? Então é isso, eu queria muito agradecer, porque assim, teve muita gente que me perguntou, mas Kátia, não é só projeto? Eu falo, não gente, eu preciso de ajuda. Mas Kátia, você legaliza a clínica na vida? Eu falei, legalizo, mas tem coisas que eu não posso fazer. Tem coisas que realmente é muito específico e a pessoa que vai trabalhar direto com isso, eu aconselho que ela faça, para ela realmente conhecer. Vai dar trabalho, mas se a vigilância chegar e você estiver lá, que vai responder você. Não tem ninguém melhor para responder do que você. É como a gente costuma falar, quem vai perguntar... é muito grande. É como a gente fala assim, você tem um filho, vou perguntar do teu filho para tua vizinha? Sim. Então, vai perguntar para você que vai saber dizer. Se o teu filho gosta de tomar um refrigerante, se ele gosta de tomar um suco, se ele gosta... É o teu filho, a tua empresa. Sim. Na tua empresa você vai chegar e dizer assim, olha, mas isso aqui eu estou desconfiado. Não, vem cá, vamos dar uma olhadinha aqui, olha só. Passo a passo é esse daqui. Mas por que está aqui? Porque aconteceu isso. Isso. Pronto, acabou. Tem um histórico, né? O que eu falo aqui, pessoal, que as pessoas aqui na empresa, os colaboradores, nós precisamos ter histórico. Na hora que nós temos históricos, a gente sabe exatamente qual foi o passo a passo que aconteceu para ter aquela decisão. Se você fica tudo na sua cabeça, hoje em dia a gente está tentando normatizar a empresa inteira. O que você está passando aqui, eu estou passando com quem é arquiteto, quem engenheiro vai entender cota, nomenclatura, detalhamento. Isso tudo está sendo normatizado na empresa de uma forma a ter que ser seguido. Não pode, eu tirei isso da minha cabeça, né? Fonte da minha cabeça, não. A fonte é através do nosso procedimento. Então, a gente já tem isso, mas nós estamos criando uma intranet para você pegar toda a documentação daquele local. Então, isso é uma coisa que a hora ela está traçando esse caminho e é muito difícil um escritório de arquitetura ter essa padronização, né? E como eu brinco, como eu falo hoje, eu não quero ter um escritório, eu quero ter uma empresa, porque aí a gente já começa, e a mesma coisa você, né? Você tem uma clínica, mas você tem uma empresa. Eu lembrei agora de alguns meses atrás, quando você falou assim, aí eu, nossa, Kátia, tá crescendo, né? Você falou, não, mas eu não quero um escritório, eu quero uma empresa. Porque é exatamente isso, é uma empresa. Na hora que você tem tudo formatado, tudo normatizado, tudo organizado, a gente tem uma empresa. Então a gente tem que assumir que a Ana Leões é uma empresa, né? É verdade. Agora, verdade. Só não posso falar que você é minha biomédica preferida, porque nós convidamos, inclusive, a Tainã. Isso. Tainã Greve, que inclusive é minha irmã, e ela também é biomédica, e ela divide meu coração com a Ana.
Que hoje seria o dia de eu conhecer pessoalmente a Tainã também, Que né? eu tanto falo, né? Que divide meu coração e que divide também os procedimentos. E uma aplica, a outra fazer massagem. Ai, gente, por acaso isso aqui não é tudo normal, tá? Isso aqui tem um pouco da mão das duas, mas assim, esquece, abafa casa e a gente vai se mantendo. Bom, mas é isso, gente. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada por você Eu que estar agradeço. aqui. Fico muito feliz por tirar uma dúvida de tantas pessoas. E é uma dúvida que é recorrente, sabe? É como se faz uma pasta sanitária, como se tem esse carinho, como tem esses procedimentos. E saber que a gente precisa de vocês também sempre por perto. Ah, sim. Bom, queria agradecer. Obrigada. Deixa tuas Muito redes obrigada. sociais também, porque ela tem rede social, ela faz lives, né? Dá cursos. Sim. Nós temos cursos na clínica Anali Tavares, tá? Para quem quer seguir é @Anali Tavares, acho que é @Anali Tavares Biomedicina. E o meu pessoal é @doutora Ana Biomed. Gente, nem minhas redes sociais eu decoro direito. Um abraço, gente. Estamos esperando já para um outro Oro Talks e a gente vai se falando. Até mais. Tá mais.